semana seguinte tinha um jogo da seleção brasileira em Paris. Eu convidei a Ayrton Senna. Não consigo entender o amor que Cristo tem por mim, sendo eu tão pecador, sendo eu tão falho assim. Nada vi em mim que sua atenção, salvo sou por seu amor e por sua compaixão. Nada há em mim pra amar-me assim. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar, como pôde me amar. Amou a mim, tão pecadora, ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pôde amar alguém como E se salvo eu fosse pelas obras que aqui ergui, eu teria o seu amor, me amaria mesmo assim. Ele nunca eu não posso me salvar, nem as obras que eu ergui. É por seu amor que eu salvo sou. Oh, que grande amor! O que o fez por mim morrer, seu sangue numa cruz verter, em meu lugar a vida dar, como pôde me amar. Amou a mim, verme vil, tão
como pude amar alguém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Não há glória maior que a de Cristo, Senhor, em que nos gloriamos e rendemos-lhe louvor. Seja religião, reputação ou poder, não há glória maior que a Jesus conhecer. Nossa glória, Jesus conhecer.
mas por ele conhecer. O seu conhecimento é sublime, verás. Cristo me conquistou, ele me satisfaz. Tudo depende pra mim, por amor a Jesus. Este mundo rejeitou, enfim. Deixa tudo pra trás, para o alvo correr. Nossa glória, Jesus conhecer. Nossa glória, Jesus conhecer. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos à nossa transmissão vespertina, nosso culto da noite, se assim podemos dizer. É um grande privilégio e satisfação estar com vocês essa noite. E como de praxe, gostaria de ler uma passagem para introduzir o nosso culto. Salmo de número 27, versículo 10, a palavra de Deus diz: Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, graças a Deus por esta promessa, nós, salvos em Jesus Cristo, temos o privilégio de saber que nosso Deus cuida de cada um de nós. Amados irmãos, temos então um culto especial hoje de missões. Temos pastor Jovito Nunes, pastor em Portugal. Ele vai pregar para nós também, vai dar um relatório. Hoje o culto vai se estender um pouquinho mais, porque o relatório dele é um pouco extenso, mas eu creio que vai ser muito enriquecedor, porque nesses 12 anos que eu e minha família estamos aqui, não tivemos a oportunidade de conhecer o pastor Jovito Nunes. Então eu lhes confesso que este vídeo da pregação, também da apresentação do ministério dele, vai ser o primeiro contato que eu terei com o pastor Jovito. Então ele já é missionário da nossa igreja por anos a fio. Quando o pastor Daniel foi lá, alguns anos atrás, ele foi acolhido por ele, inclusive creio que no ministério futuro do pastor Daniel, eles estarão juntos. Então é importante que nós possamos conhecer pastor Jovito. Então vamos iniciar o nosso culto, falando então o nosso versículo, tema, que eu acabei de ver aqui que não está pronto, mas agora está aparecendo aqui. Então vamos lá. Vamos falar o nosso versículo tema, o tema do ano, que está em Jeremias, capítulo 17, versículos... Opa, já fomos para o hino, ainda não. Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8. A palavra de Deus então nos diz: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 7 e 8. Meus queridos, eu gostaria apenas de explicar algo para vocês. Eu não fico vendo sempre ali na nossa página do Facebook. Eu sei que muitos dos irmãos gostam de comentar, e eu confesso a vocês que eu não consigo olhar muito as pessoas que comentam. Então algumas vezes eu sei que muitos dos irmãos dão boa noite ou comentam alguma coisa, às vezes que está sem som ou tudo mais. Alguns me mandam até mesmo pelo WhatsApp me alertando sobre alguma coisa, e quando dá eu vejo. Mas eu geralmente não tenho visto, né, ou às vezes não dou boa noite para as pessoas, não é por falta de educação, por favor. Aparece para nós o número de pessoas que estão conectadas ao vivo, mas algumas vezes não aparece o nome de todas. Então por isso que muitas vezes, ou pelo menos até hoje, eu nunca falei o nome das pessoas ou dou boa noite especial para as pessoas, em virtude disso, porque pode ser que eu possa estar sendo injusto, porque já aconteceu de pessoas estarem assistindo e os seus nomes não aparecerem ali. Então, hoje eu vou só falar aqueles que estão aqui, pelo menos aparecendo, que
entraram no canal da igreja, como a Sara, como a Ayrton e Ângela, Dona Paula, Dona Nara, também irmão Paulo Carvalho, irmã Leila, Anderson Bortoluzzi, também irmão Paulo da Veiga, Dona Carmen Oliveira, Fernanda e sua família, Jairson e Renata, Vitória, Luciana, do pastor Daniel, irmã Silvia, Guilherme, também a Dona Rosângela, lá de Júlio de Caxias, também o irmão Enor, ali de Caxias do Sul. Então um grande abraço para todos vocês, sintam-se abraçados por nós, e se porventura eu não falei o seu nome é porque não está aparecendo para nós, tá bom? Mas sinta-se abraçado da mesma forma. Então boa noite especial, um grande abraço para todos vocês, também para a Dona Irene, se estiver nos assistindo, um grande beijo para a senhora, tá bom? Muito bem, meus amados irmãos, vamos para os nossos hinos, porque temos alguns testemunhos hoje para compartilhar com os irmãos de irmãos da igreja. Vamos então começar cantando esta noite 422, Trabalho Cristão. Vamos cantar alguns hinos falando sobre missões, sobre mãos à obra em relação a nós crentes. Muito bem, amados irmãos, deixa eu só desligar o próximo hino aqui. Então, muito bem, nós tivemos esse hino. Eu vi que algumas pessoas chegaram posteriormente, como eu disse, pode ser que eu não falei o seu nome porque não estava aparecendo para mim que você entrou, mas eu vi que Davi Júnior também está online, minha cunhada Thaís, minha família lá em São Paulo, um beijo grande para vocês.
E mais alguns outros irmãos, irmã Neuza, também irmão Beto Bortoluzzi. Então um grande abraço para todos vocês, tá? E também dona Eida, cunhada do irmão Paulo, e acho que é Pedro, se eu não estou enganado, Pedro Paulo, o esposo dela. Então um abraço para todos vocês, tá bom? Então, meus irmãos, hoje vamos começar com alguns testemunhos. Vamos agora começar com o primeiro testemunho do pastor Daniel e irmã Luciana. Então, eles vão mandar uma mensagem para todos. Olá. Nós estamos aqui para dizer um pouquinho de como está a nossa vida agora. Graças a Deus estamos muito bem. Deus tem cuidado da gente nos últimos tempos, né? Todo esse surto aí da Covid, graças a Deus a gente não passou nem perto de ter uma gripinha, alguma coisa assim. Então louvamos a Deus por isso, agradecemos a Deus porque nossos empregos foram mantidos, né? E também Deus tem cuidado de todos os detalhes da nossa vida. Nós temos realmente sido grandemente abençoados e louvamos a Deus porque podemos servir a Deus durante esse tempo aí da Covid, conversando muito com algumas pessoas, especialmente no trabalho, sobre a paz que nós temos, né? Em virtude de conhecermos a Deus. E que mesmo em tempos difíceis a gente consegue encontrar descanso para as nossas almas, né? Então louvamos a Deus por isso, porque Ele realmente tem sido muito bom para conosco. Estamos com muita saudade de todos vocês, muitas mesmas, mas logo logo, se Deus quiser, nós vamos estar juntos novamente, tá bom? Então eu gostaria de falar um versículo para encerrar. É o Salmo 46, versículo 1, que fala: Deus é o nosso refúgio e segurança, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E o versículo 2 começa dizendo: portanto, não temeremos. Então nós podemos confiar em Deus, porque Ele é bem presente nas nossas dificuldades. Que Deus abençoe a todos os irmãos e logo, logo, se Deus quiser, estaremos juntos com vocês, tá bom? Grande abraço. Tchau, tchau. Muito bem, pastor Daniel e irmã Luciana, vamos para o próximo testemunho dessa noite. Agora, família Bingola, irmão Eduardo, Fernanda, Fran e a Isabel. Vamos ver o testemunho deles, as bênçãos que eles têm a relatar para nós. Oi, irmãos, damos graças a Deus por estes momentos que Deus tem cuidado de nós. Então eu quero compartilhar com os irmãos as bênçãos que Deus tem derramado sobre as nossas vidas, sobre nossa família, cuidando de nós cada dia, cada momento, suprindo assim todas as nossas necessidades. E nós só temos que agradecer esse cuidado que Ele nos dá, que é um cuidado especial que só Ele pode nos dar. E assim, irmão, nós estamos agradecidos ao nosso Deus e também estamos orando pelos irmãos, pela igreja, pelos nossos pastores, enfim, a igreja que somos nós em Cristo. Dou graças por tudo isso e confesso que estamos realmente com saudade de estar reunidos, todos juntos, louvando e adorando o nosso Deus e contando tudo que Deus tem feito em nossas vidas e ouvindo o que Deus tem feito também na vida dos amados irmãos. Graças a Deus por tudo, que Deus abençoe os irmãos, abençoe a nossa igreja, nossos pastores, e assim que logo nós podemos, na permissão do nosso Deus, estarmos juntos, louvando e adorando Ele numa só canção de louvor e adoração. Amém? Olá, irmãos. Então, agradecer a Deus, realmente, como o Eduardo disse, estamos com muita saudade de vocês, de estar na casa de Deus, em comunhão com vocês. Quando a gente está assistindo os cultos, dá saudade da gente poder estar junto, né, abraçar e cumprimentar os irmãos. Mas queremos dizer que, para mim, assim, está sendo uma bênção, no sentido de ver a mão de Deus, né, nos suprindo nossas necessidades, cuidando de nós, nos dando boa saúde. E agradecer assim a Deus, porque a gente vê assim que Deus também tem respondido às orações dos irmãos que a gente tem visto, e estamos sentindo muita falta de vocês.
A Bel tem, algumas vezes a gente fala no berçário, na escolinha, e ela fala da Gigi, do Arthur, ela lembra de vocês e das crianças, né, no berçário. Mas estamos orando que passe logo essa fase, esse tempo, e que continuamos, sim, confiante e com fé em Deus, que sabemos que o momento certo Deus vai nos permitir estarmos juntos, tá? Um grande abraço de longe e até mais. Beijo pra cá. Tchau, tchau. Tchau. A Isabel é uma figura. O irmão Guilherme hoje de manhã mandou uma mensagem para mim, enquanto estava vendo as crianças, dizendo que quando terminar a quarentena as crianças já vão estar na faculdade. Mas também quando terminar a quarentena, alguns já vão ter menos cabelo do que tinham antes, né, não, Eduardo? Brincando com ele, né, eu disse que cortei o cabelo, como os irmãos sabem, né? Mas o meu cabelo cresce, né? O dele não sei muito bem, mas enfim, brincadeiras à parte, irmãos, é sempre um privilégio ver como todos estão bem. Vamos continuar então com os nossos hinos. Vamos agora para um hino do HCC. Vamos cantar então Minha Pátria para Cristo. Vamos cantar alegres então este hino. Muito bem, estou bem acompanhado aqui agora da Ana, daqui a pouco toda a família vai aparecer, mas mandando também um abraço, um beijo para os irmãos também lá de Santa Maria, de São Cepé e Santa Maria que estão nos assistindo, Dona Edith e tantos outros irmãos, Pastor Martins, um grande abraço para todos vocês. Como eu disse, não dá para falar sobre todos, mas sintam-se abraçados por todos nós, tá bom? Vamos para mais um testemunho agora do Davi Júnior, Cibele e do Samuel. Então vamos ver e ouvir as bênçãos que eles têm para relatar. Olá, irmãos, tudo bem? Nós estamos com muita saudade de todos. Estamos passando aqui para dizer que Deus tem nos sustentado, tem nos suprido, física, espiritual, materialmente, nesse momento de pandemia. Sabemos que não só o nosso país, mas todo mundo está sofrendo com esse vírus, mas também temos a certeza que Deus está no controle de tudo e que tudo que está acontecendo tem um propósito. Como falei anteriormente, realmente estamos com muita saudade de todos, saudade de ter o nosso culto com a presença e a confraternização que temos sempre,
mas também estamos gratos a Deus por ter a internet, estarmos acompanhando as pregações, as mensagens através dessa ferramenta importante. O Samuel tem crescido também, não só em tamanho, mas também em peso, tem ficado bem pesado, e também somos gratos a Deus pela vida dele e pelo crescimento dele. Tá? Fiquem com Deus, Deus os abençoe, um beijo a todos. Tchau. Muito bem, muito bacana ver como estão todos bem, também Samuel olhando para o pai dele. Então aqui estamos todos nós, família completa, para dizer que estamos todos bem. Estão com saudade dos irmãos? Sim. Sim. Estão com saudade? Está com saudade das crianças? Muito. Irmãos, nós estamos com bastante saudade de todos vocês, então sintam-se abraçados e estamos com muito desejo de vê-los o mais breve possível, tá bom? Vamos para mais um testemunho agora do irmão Paulo e irmã Angelita. Bom dia a todos os irmãos. Estamos aqui, eu e a minha esposa. Estamos reunidos no nosso lar, na nossa casa. Estamos aqui para dar o nosso testemunho sobre os dias que nós passamos no nosso lar, sozinhos, com somente nós, eu e ela e Deus. Mas graças a Deus tudo está dentro do normal. Deus tem nos abençoado, Deus tem suprido as nossas necessidades. Nós, mesmo assim, nós temos sentido falta de todos os irmãos da igreja. E em breve, creio que estaremos juntos com os nossos irmãos, em nome de Jesus. Orando sempre, irmãos. Graças a Deus que Ele tem nos colocado no nosso coração o desejo de orar uns pelos outros, orar para que essa pandemia acabe, e agradeço a Deus que tem cuidado dos seus, como diz a palavra, né? Que Ele cuida dos seus. Então, em nome de Jesus, eu desejo um bom domingo para vocês e muitas saudades. Bacana ver irmão Paulo e irmã Angelita, graças a Deus também estão bem. Tati quer dar um recado para todos vocês que nos assistem. Meus irmãos, boa noite. Eu estou com muita saudade. Como é difícil ir na igreja e ver todos aqueles bancos vazios, mas sabemos que, e temos fé que logo isso possa mudar e a gente poder dar um abraço caloroso e sabemos que Deus está no controle de tudo. Eu estou morrendo de saudade. Deus abençoe a cada um. Quer falar alguma coisa? Tô com saudade de muitas crianças e muitos irmãos. Falar alguma coisa? Irmãos, eu tô com saudade. Muito bem, irmãos. E finalmente vamos para o testemunho do irmão Ayrton, dona Ângela e a Giovana. Boa noite, irmãos. Estamos gravando esse vídeo para dar notícias da nossa família, dizer que estamos todos bem e sentindo muita falta assim, do nosso convívio. Esses 40 dias últimos foram muito penosos para nós, mas temos orado bastante e acreditamos que Deus tem algum projeto muito valoroso para todos nós. A Ângela gostaria de falar alguma coisa? Sim, estou com saudade de todos, saudade do abraço, saudade de conversar, saudade, a Giovaninha também, ela está aqui querendo dar beijo, ela está uma moça muito amada, está cuidando bem do maninho, está enchendo ele de beijo, já sabe que dentro da barriga da mamãe tem um nenê, e dizer que nós estamos orando e que pedir um abraço a todos. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Às vezes dá uma travadinha, como já expliquei para os irmãos. Pode ser a nossa internet, pode ser a sua internet, pode ser a nossa internet. Então, se porventura travar, por favor, persevere e continue nos assistindo, porque sempre volta. Pode ser que demore alguns segundos aí, 10, 15, 20 segundos, mas sempre volta. Muito bem, meus amados irmãos, vamos então agora para os nossos avisos. Deixa eu só colocar aqui. Vamos então para os nossos avisos. Meus irmãos, como avisamos hoje pela manhã, este domingo, hoje e domingo da semana que vem, são especialmente dedicados a missões, aos nossos missionários. Então, eles vão prestar seus relatórios, vão pregar para nós, 4 pastores
vão pregar para nós. Pastor Miguel já pregou hoje. Pastor Jovito vai pregar hoje à noite. E domingo da semana que vem teremos mais 2 irmãos que vão pregar para nós. E realmente tem sido grandes desafios. Já lhes aviso que sobre a pregação do pastor Jovito, o áudio não está muito bom no início, mas melhora no decorrer da mensagem. Então peço que você também tenha um pouco de paciência, tá bom? Quartas-feiras nós temos também transmitido o nosso culto de oração. Mande os seus pedidos para nós, se porventura você quer que nós e toda a igreja possamos orar, ok? Também, irmãos, as 24 horas de oração, perseverem em orar pelo nosso país e principalmente para que possamos voltar então à comunhão com os irmãos, para que tenhamos esse privilégio de voltarmos a nos reunir em nossa igreja. E ore também pelos nossos governantes, toda essa situação em nosso país. E dependente do lado que você tome, ore pelos nossos governantes, ok? Nosso mês de missões, então, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O nosso tema, não só este ano, mas por anos a fio, é missão ou omissão. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E é sobre este versículo que nós cantaremos daqui a pouco, mas antes relembrando então os nossos missionários e projetos apoiados pela nossa igreja do ano passado até esse ano. Geralmente todo mês de abril nós fazemos a renovação não só da promessa de fé, mas também no nosso quadro missionário. Deus tem permitido que nos últimos anos nós temos conseguido adicionar missionários, então, e consigamos fazer isso esse ano. É um privilégio que nossa igreja tem de poder participar de outros trabalhos. Então é isso, meus irmãos. Vamos então cantar este hino, Eu vos envio, que é baseado então naquele versículo, nosso versículo tema. Vamos cantar alegres, cantamos hoje pela manhã, quero que possamos aprender esse hino para que possamos cantar na igreja também, ok? Vamos então, 545 do HCC, Eu vos envio. Muito bem, meus irmãos. O pastor Martins mandou uma mensagem para mim dizendo que eu estou menos careca hoje. Recentemente eu tinha dito para os irmãos, né, que eu passei aí a 0 no cabelo. Eu também disse algum tempo atrás que estava cortando o cabelo por conta própria para
economizar. Essa é uma verdade, né? Mas eu fui tentar fazer um negócio no meu cabelo, errei, então tive que passar zero. Então, o conselho é, se você não sabe cortar cabelo, não faça, senão você vai ter que raspar. Mas brincadeiras à parte, irmãos. Um abração aí para o pastor Martins, lá dos Estados Unidos, né, que está assistindo a gente. Também faz parte de nossa igreja e amamos muito ele e sua família. Meus irmãos, temos outros testemunhos de pessoas que enviaram para nós, mas vamos passar na quarta-feira e, se Deus permitir, ainda tivermos transmissão no domingo que vem, vamos continuar então passando esses testemunhos, essas bênçãos dos irmãos. Eu digo, vamos passar, ou pelo menos a esperança de talvez não estarmos juntos na transmissão, mas estarmos juntos na igreja. Temos alguns lugares que já são permitidos cultos, então nosso desejo e oração é estarmos juntos o mais breve possível. Se isso acontecer, nós os avisaremos, mas continuaremos ainda transmitindo os cultos, as pregações como temos feito, principalmente em respeito àqueles que não têm igreja, como os irmãos lá em Júlio de Castilhos, tá? Mas também outros irmãos que nos assistem, nos prestigiam com a sua audiência, têm sempre assistido às pregações, então em respeito a esses nós temos sempre transmitido também, tá bom? Meus irmãos, vamos para a pregação do pastor Jovito Nunes. Quero relembrá-los então que o áudio não está muito bom no início, mas no decorrer vai ficar melhor, vai ser o nosso privilégio poder ouvi-lo, a qualidade também não está muito boa, mas de qualquer forma, irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações, que realmente estejamos sensíveis à pregação da palavra de Deus. Então, agora pastor Jovito Nunes com a pregação da palavra. Conforme agora há pouco ainda vos disse, é minha vez de pregar a palavra. Pela graça de Deus, sou o que sou, e dou graças a Deus por ser salvo em Cristo e por ter sido por Ele chamado para ser um pregador da palavra. Pastor Wesley Silva, pastor Daniel Lima, e juntamente a Igreja Batista Fundamental, honram-me imensamente, não só em apoiar o nosso ministério missionário em Portugal com orações, ofertas, comunicações, mas também em me dar este privilégio, esta honra de vos trazer a palavra. Conferências missionárias online, algo inédito, mas todos nós estamos diante de algo inédito. Quero vos trazer na palavra de Deus o que me foi pedido. Missões em tempos de coronavírus. Coronavírus, quase não se ouviram falar ainda disso, pois não? 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2. Antes, porém, vamos orar a pedir bendita direção do Senhor Deus. Pai amado, neste exato momento, é minha a responsabilidade, também o privilégio, a honra de transmitir a sua palavra. Oro que o Senhor possa ungir-me com o bendito Espírito Santo, dar-me a devida direção e capacitar-me a fazê-lo para a honra e glória do Senhor. Que a palavra do Senhor atinja em cheio o coração de cada amado irmão em Cristo Jesus e também daqueles que ainda não se decidiram por Cristo, mas podem fazê-lo. No nome de Jesus, oro agradecido. Amém. 2 Timóteo capítulo 4, versículos 1 e 2, Paulo diz assim a Timóteo: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Pois bem, missões em tempo de coronavírus. Quando nos encontramos perante uma situação complicada, qualquer um de nós pode ser tentado a se agarrar em desculpas para parar, para interromper o curso, para interromper alguma coisa que estava e deveria ser feito. Mas não basta. Já ouviu essa expressão? Já ouviu isso alguma vez? Não basta. O que quer dizer a expressão
não basta. Para perceber o que a expressão não basta quer dizer, vamos também abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 20. Gênesis capítulo 20. Antes de lermos o texto, a palavra basta vem do verbo bastar. E basta significa o seguinte: chega, não mais, cessa. A ideia é esta: é suficiente. Se está a ser servido em comida ou bebida, quando diz isto basta, quer dizer isto já é o suficiente. Não preciso de mais. Uma situação na palavra de Deus que nós encontramos exatamente esta ideia. Desculpas que não bastavam. Gênesis capítulo 20, versículos 1 a 7. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela. Por isso diz: Senhor, matarás também uma nação justa? Não disse ele mesmo: é minha irmã? E ela também disse: é meu irmão. Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isto. E disse-lhe Deus em sonhos: bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-lo. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Gênesis capítulo 20, versículos 1 a 7. Se alguém quiser perceber mais ainda, basta ler até o final do capítulo. São 18 versículos somente. Mas veja bem, eu fui a uma passagem polêmica, a uma passagem um bocadinho complicada. Abraão, o pai da fé, aqui usa de uma meia verdade, de uma meia mentira, Sara com ele, e um rei bem intencionado, um rei gentil, bom hospitaleiro, comete um erro. Aos olhos de Deus, um erro grave. E os pretextos, os argumentos que ele usou para explicar a sua decisão errada não foram suficientes. Para Deus, tudo o que ele apresentou como argumento não foi suficiente, não justificou. Ou seja, a lição que aprendemos aqui, a primeira lição que quero partilhar convosco, que são 3 nesta mensagem, a primeira lição convosco é esta: quando pretextos não bastam. Quando pretextos não bastam. Ou quando justificativas, argumentos que nós usamos, podem não ser suficientes. Primeiro argumento aqui do texto: a ignorância. A ignorância não basta. No versículo 3, nós encontramos o seguinte: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse: eis que morto és por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Ou seja, Deus o avisou de que iria morrer por ter tomado uma mulher casada. Desde a criação do mundo, Deus, ao criar o primeiro homem, a primeira mulher, instituiu o casamento monogâmico. Um homem para uma mulher para um homem. Essa história de bigamia, poligamia, até mesmo com heróis da fé, isso é desvio da palavra de Deus, é desvio do querer de Deus. Agora, Abimeleque alegou que não sabia do fato. Eu disse fato, porque em Portugal a palavra fato tem um C no meio. Então, se ouvir fato, outras vezes, desculpe, é o que você conhece como fato. Porque fato é isso aqui que eu estou usando, um termo. Isto é um fato. Agora, a palavra facto
um acontecimento, uma informação, uma ocorrência. Ele alegou que não sabia disso, que Sara era casada. Portanto, era ignorante. Versículo 5. Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão. Abimeleque disse ao Senhor, Senhor, por que devo eu morrer? Eu não sabia que ela era casada. Eu a tomei como mulher porque o próprio marido e a própria disseram-me que eram apenas irmãos. A ignorância não basta. Mais tarde vai perceber onde eu quero chegar. Que outra desculpa poderíamos ver ali? Aliás, é bom lembrarmos de que, antes de passar para outra desculpa, é bom nos lembrarmos o seguinte. Quando pessoas perdidas não se decidem para Cristo, ou quando crentes deixam de evangelizar pessoas perdidas e pensam que elas serão inocentadas, serão salvas porque eram ignorantes, não conheciam a verdade, veja o que a palavra nos diz em Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, não tendo em conta os tempos da ignorância. Romanos capítulo 2, versículo 12, diz assim, porque todos os que sem lei pecaram sem lei, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Ora, quer com a lei, quer sem a lei, todos serão levados à presença de Deus para julgamento na mesma. Então a ignorância não basta. Que outra desculpa no texto de Gênesis 20 encontramos que não foi suficiente? A boa intenção. A boa intenção, como assim? Provavelmente Abimeleque, quando tomou Sara, queria fazer dela a favorita do seu harém. Sim, porque Abimeleque já era casado. Capítulo 20, versículo 11, diz assim, e disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, a terra de Gerar, onde ele estava, e eles me matarão por amor da minha mulher, porque Sara era muito bonita. E no versículo 17, e orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Aliás, no versículo 3, quando Deus avisou que ele haveria de morrer, ali adiante, versículos 4, 5, o Senhor mostrou que, lá no versículo 7, se ele não devolvesse Sara ao marido, ele, sua mulher e toda a sua casa seriam mortos. Estar bem intencionado, querer fazer de Sara a mulher principal do seu harém, não foi suficiente para justificar o erro de Abimeleque. Boa intenção também não basta. Terceiro argumento, terceiro pretexto, encontrado em Gênesis 20, que também não era suficiente. A sinceridade. Versículo 5. Nós lemos o seguinte, não me disse ele mesmo, é minha irmã, e ela também disse, é meu irmão, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. A ação de Abimeleque foi feita de coração e sem má intenção. É o que ele diz lá no final, na metade do versículo em diante, em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. Sabe de uma coisa? Apesar da sinceridade de Abimeleque, Deus ordenou-lhe ainda para devolver Sara ao seu marido. Versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti, para que vivas. Porém, se não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Ou seja, a sinceridade de Abimeleque não serviu para justificar o erro. Entretanto, Deus considerou a sinceridade dele como um atenuante
para lhe dar a oportunidade de corrigir o seu erro e tomar a decisão correta. Versículo 6, e disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim. Por isso te não permiti tocá-lo. Por isso o Senhor interveio antes que ele se envolvesse sexualmente com ela. Olha, o que nós aprendemos aqui? Quando os pretextos não bastam. Às vezes, nos dias que correm, qualquer um de nós ou até igrejas poderíamos ser tentados a dizer: Deus, não há como fazer nada. Não há como trabalhar. Não há como evangelizar. Não há como fazer missões. Olha, por mais que não saibamos o que fazer ou como fazer, por mais que estejamos bem intencionados, mas não tomamos medidas perante a situação, ou por mais que sejamos sinceros, Deus, eu estou dizendo, os meus recursos são limitados, eu não sei o que fazer, eu não tenho ideias. Tudo isso ainda não é suficiente, não basta. É o que aprendemos de Gênesis capítulo 20, versículos 1 a 7. Segunda lição que quero compartilhar convosco. Como se faz missões? Como se faz missões? É dito que missões é a obra do coração de Deus, mas missões, como sendo a obra do coração de Deus, o seu processo, a sua fórmula de execução é bem conhecida. Todo e qualquer pastor, toda e qualquer igreja, ainda que seja minimamente instruído, sabe que para praticar, para executar missões, a obra do coração de Deus, são necessários 3 elementos, 3 itens fundamentais. Primeiro deles, orar. Oração. Missões é a combinação de 3 ações. A primeira delas é a oração. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, segundo aos Tessalonicenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: no demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. É Paulo a dizer aos Tessalonicenses, à igreja de Tessalônica, que eles deveriam rogar. O verbo rogar está aqui no imperativo, era uma ordem. Eles deveriam implorar, deveriam suplicar a Deus em favor de Paulo e seus companheiros de viagem, Silas, Timóteo e os demais. Quem é o crente que não pode orar em favor dos missionários? Até mesmo os próprios missionários que estão na linha de frente, na batalha, devem orar em favor de outros missionários. É o que nós fazemos. Ninguém de nós pode se excusar disso. Segundo elemento essencial na execução da obra de missões, contribuição financeira. Contribuir financeiramente. Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5, segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 1 a 5, um texto bem conhecido das igrejas da Macedônia, diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo, e como sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Eram irmãos extremamente pobres, mas profundamente generosos. Versículo 3, porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Segundo as capacidades, as condições que tinham, eles deram, mas foram além disso. Versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, para com os servos do Senhor. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram, primeiramente ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus.
Os irmãos da Macedônia, apesar de pobres, contribuíram financeiramente com Paulo e os seus ajudadores, os seus companheiros de viagem missionária. Muitas vezes nós arranjamos pretextos, desculpas, nesta matéria, e nós precisamos aprender com os irmãos da Macedônia. Terceiro elemento essencial para executar a obra de missões: orar, contribuir financeiramente e ir pessoalmente. Isaías capítulo 6, versículo 8. O que o profeta Isaías disse perante o chamado do Senhor? Isaías capítulo 6, versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías percebeu que o desafio, que a chamada, envolvia diretamente a sua pessoa. E não fugiu da responsabilidade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, vejam bem. 3 elementos essenciais para fazer a obra missionária. Como se faz missões? Com oração, com contribuição financeira e com a disposição pessoal de ir. 2 lições básicas aprendemos nesta mensagem e eu vou agora para a terceira. As 2 primeiras lições. Quando os pretextos não bastam, ignorância, boa intenção, sinceridade, podem não ser suficientes. O que mais? Como se faz missões? Com oração, com contribuição financeira e com a disposição de ir pessoalmente. Terceira e última lição que eu quero partilhar convosco. Missões em tempo de coronavírus. Título da mensagem e é o assunto que me pediram que trouxesse. Coronavírus? Eu não falei quase nada disso. E eu preciso falar? Será que nós já não vimos o suficiente nos telejornais, nas reportagens, nos jornais e por aí afora, na mídia, na rede social? É preciso falar de coronavírus. Uma doença local, de repente um surto, uma epidemia, uma pandemia, que a meus olhos até a OMS, a Organização Mundial de Saúde, demorou para reconhecer. Mas não vamos por aí. Coronavírus, uma pandemia que forçou mudanças radicais nas nossas vidas. Se alguns meses atrás eu dissesse que em metrópoles como Londres, Paris, Madrid, Lisboa, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre e outras cidades por aí afora estariam em confinamento, estariam com um centro comercial e industrial totalmente encerrados, como se fosse um feriado mais do que prolongado. Em simultâneo, Washington, Nova York, pessoas poderiam dizer: o senhor está louco. Pois é. Uma pandemia causou tudo isso. Como fazer missões? Face ao confinamento obrigatório, recolhimento ou quarentena, ou ficar em casa. Como fazer missões com a obrigação de tomar cuidado com o distanciamento social? Ou com o perigo de contágio? Como fazer missões? Pois bem. Então veja bem, daqueles 3 elementos que eu disse que são necessários, a combinação dos 3 para fazer a obra missionária. Orar. Ah, sim, ainda podemos orar. Mesmo com uma pandemia como esta, podemos e devemos orar. Mais ainda. Agora sim temos muita oportunidade para orar. Na minha vida pessoal, vida da minha esposa, as coisas não mudaram muito, sabe por quê? Basicamente o nosso dia a dia já era nesse ritmo que ainda continuamos. E até está mais complicado. Porque hoje, enquanto prego para os irmãos, também estou pregando em Ribeirão Preto. Descubra lá como é o mistério. A essas horas, ou daqui a pouco, algumas horas, estou pregando na Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Veja lá como as coisas estão para o nosso lado. Claro que com prazer digo isto. Mas, orar, ainda podemos orar. O que mais? Contribuir financeiramente. É possível? Sim.
Sim, eu reconheço, eu sei que estamos em regime de layoff, muita gente está em regime de layoff, redução salarial, outros até sem receber salário, recebendo apenas uma ajuda. Ainda assim, se tomarmos por base o caso dos irmãos da Macedônia, ainda assim é possível contribuir financeiramente. Então, o terceiro elemento, orar, contribuir. E como ir? Este talvez seja o elemento mais difícil a ser posto em prática para fazer missões agora com essa situação do coronavírus. Mas, se nós não podemos ir fisicamente, nós temos em mãos, na tecnologia de hoje, um negócio chamado rede social, internet, a mídia, que era aquela que já existia, jornais, televisão, rádio, a mídia virtual, a rede social, as plataformas como WhatsApp, Facebook e YouTube. E veja bem, eu sou um dos que detestava Facebook. Entretanto, os nossos cultos dominicais e os cultos às quartas-feiras estão acontecendo exatamente no Facebook, pela ferramenta que meu filho tem. E a palavra está sendo ensinada. E olha, estou atingindo muito mais pessoas hoje do que nas igrejas. Muito mais. E veja bem, ainda um negócio chamado telemóvel. O que é isso? Celular. Podemos enviar mensagens? Podemos lançar convites para entrar no culto online? Meu amado, eu li, alguém me respondeu com respeito a uma oferta que temos que enviar para a Romênia. O missionário disse-me que estão a fazer cultos através do WhatsApp. Áudio, pode-se gravar áudios, pode filmar o culto e enviar para os irmãos. Tiago, capítulo 1, versículo 5, para alguém que poderia eventualmente dizer, pastor, eu não sei o que fazer, pastor, eu não sei o que faço, eu não consigo pensar. Tiago 1,5 diz, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e se lhe é dado. Sabe quando nós gravamos o vídeo infantil do toque, 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 Cristina, Gabriela e eu, nos primeiros momentos houve uma propensão para criar obstáculos e dizer, olha, não, mas isso não dá certo e ele não está. Veja bem, eu disse a eles, de pouco resulta orar pedindo a direção de Deus, dá-nos ideias, e quando Ele dá, nós colocamos obstáculos para não fazer. Deus dá sabedoria, e nós temos que ter disposição de seguir avante na instrução, na orientação que Ele nos dá, na direção que Ele nos dá. E não só Tiago 1,5, mas segundo Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, segundo aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, a palavra diz assim, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Por vós soou a palavra. Telemóvel, celular, o que mais? Além do celular, portátil, rede social. Eu não quero agir como um perito sobre o que fazer para evangelizar, para cumprir com a obra missionária. Mas, do pouco que falei, eu creio que foi suficiente para provar que pretextos não bastam, desculpas não bastam. Pode dizer que não sabia, pode dizer que estava bem intencionado, pode dizer que era sincero. Não será suficiente se não fizer aquilo que Deus quer que façamos. Como se faz missões? Oração, contribuição financeira e ir pessoalmente. E como vamos fazer missões em tempos de coronavírus? Principalmente como vamos pessoalmente? Através da rede social, através desses meios de comunicação. A conclusão da mensagem é a seguinte, perante tudo isso que falei. Qual é a conclusão da mensagem? Yes, we can. Não foi este o slogan vencedor do Obama? Não foi este o slogan que mobilizou uma nação enorme, gigantesca, com milhões de pessoas, alguns anos atrás? Yes, we can. Sim, nós podemos. Verdade. Com o Deus que é sábio e fonte de toda a sabedoria,
Nós podemos. Não basta dizer, eu não sabia o que fazer. Eu era bem intencionado, mas não consegui. Eu era sincero, tentei de coração, mas não resultou. Meu amado, nós podemos, com a graça, com o poder, com a bendita direção do Senhor Deus. Quando eu apresentei o vídeo missionário para os irmãos, eu mostrei o cair do dia através desta porta e desta janela, e eu citei João 9,4, eu li. O Senhor Jesus disse, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém mais pode trabalhar. A noite ainda não chegou. Quando Jesus voltar e levar a sua igreja, terá chegado a noite. Mas a noite ainda não chegou. Ainda é dia para fazermos a obra do Senhor e não podemos desperdiçar a oportunidade. Vamos orar. Pai amado, graças damos ao Senhor pela sua bendita palavra e tudo que ela nos ensina em todo e quaisquer circunstâncias. Mesmo aquelas mais complicadas, mesmo aquelas mais embaraçosas, mais difíceis. Graças damos ao Senhor porque o Senhor nos ouve, é Deus Todo-Poderoso, é Deus sábio, capaz de nos orientar, nos conduzir, capaz de nos iluminar, nos abrir a mente para sabermos qual o passo seguinte a ser dado. Pai, continua a abençoar a Igreja Batista Fundamental em Porto Alegre. E se dentre os que me acompanharam agora nesta mensagem, havia alguém que ainda não se decidiu para Cristo, ajuda-o a tomar o passo de decisão de receber Jesus como Salvador e Senhor da vida. Pois tentar alegar ignorância não será suficiente para se safar ou escapar do inferno. Tentar alegar boa intenção não será suficiente. Tentar alegar sinceridade não será o suficiente. Aqui em Portugal, mesmo os descrentes, os intelectuais costumam dizer, de boa intenção e de sinceridade, o inferno está cheio. Até mesmo os descrentes assim costumam dizer. Quanto mais nós que conhecemos a palavra, devemos ter isto em mente. Senhor, nós assim oramos que o Senhor abençoe ricamente tais conferências missionárias no coração desta igreja e no envolvimento deles com a obra do Senhor. No nome do Senhor Jesus, oramos agradecidos pela participação que tem conosco e com outros missionários pelo mundo afora. No nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Se alguém ainda não se decidiu para Cristo, fale com o pastor Wesley ou com o pastor Daniel. Entre em contato com a igreja, certamente através deste canal, através desta rede, desta plataforma, terão conhecimento de como contactar estes amados irmãos. Muito obrigado pela oportunidade. Deus vos abençoe. Muito bem, irmãos. Grande bênção nós termos ouvido o pastor Jovito Nunes pregando para nós. E eu fiz da seguinte maneira, ele citou o relatório que ele fez, não foi ainda passado para os irmãos, eu vou passar agora. O relatório dele é um pouco extenso, tem mais ou menos uns 20 minutos. É de suma importância que todos possam ver, para que entendam como é o ministério lá. Como eu disse, já faz bastante tempo que ele não veio ao Brasil, ou pelo menos aqui em Porto Alegre já faz bastante tempo. Então é importante que nós conheçamos o trabalho dos nossos missionários, principalmente o pastor Jovito Nunes, pelo fato de estar em Portugal e também porque até onde eu sei ele trabalha em 2 igrejas e ele vai contar mais em relação ao seu testemunho. Eu desafio os irmãos a poderem assistir. Se porventura você não pode ter algum compromisso, a mensagem vai ficar aqui no Facebook, né? Essa transmissão vai ficar no Facebook, você pode ver depois. Mas eu incentivo que todos ainda permaneçam em seus lugares, assistam mais um pouco, porque é de suma importância que nós possamos conhecer o trabalho do pastor Jovito. Tá bom? Então, sem delongas, vamos para o relatório dele. Boa tarde. Boa noite aos irmãos e amigos da Igreja Batista Fundamental, bairro Tristeza, em Porto Alegre. Eu quero, desde já, saudar os irmãos com a graça e a paz de Cristo. E, ao mesmo tempo em que vem ao fundo da minha sala de estar
a paisagem que mostra lá o horizonte, um bocadinho de Torres Vedras, a qual o pastor Daniel conheceu. Eu quero ler-vos João 9,4, quando diz: convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Deverei ser breve na apresentação do trabalho missionário cá em Portugal. Mas antes de mais nada, uma palavra de agradecimento ao pastor Wesley Silva e ao pastor Daniel Lima, dirigentes, pastores da Igreja Batista Fundamental, a igreja que nos tem apoiado por anos no trabalho missionário. Nós já estamos em Portugal há 25 anos, em outubro próximo 26, e os irmãos estão conosco antes de aqui chegarmos, ou seja, há quase 30 anos. Eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado pela fidelidade dos irmãos nas orações, nas ofertas e no interesse que tem pela obra missionária. Obrigado também por essa alternativa que me deram de apresentar o trabalho missionário, uma vez que quando estivemos no Brasil, a viagem foi curta, relativamente, para o número de igrejas que tínhamos que visitar, e os irmãos acharam essa alternativa, eu não sei de quem foi a ideia, mas considero que foi uma muito boa ideia. Entretanto, saibam que quando eu voltar ao Brasil, eu quero ir a Porto Alegre. Eu gosto muito da cidade de Porto Alegre, eu gosto muito de estar convosco pessoalmente. Então, essa alternativa é uma solução provisória, pela qual sou agradecido e muito honrado de participar convosco das conferências missionárias. O dia de hoje é histórico cá em Portugal e por isso tenho esta gravata. Você pode ver lá um avião, um irmão pastor no Brasil me deu, e eu quero apontar para cima Cristo e a bandeira de Portugal, porque hoje aqui é o dia da liberdade. A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. Do trabalho missionário, o que nós podemos dizer? O que você já está a ver aí. Missões é a obra de Deus que ainda não está terminada. Eu aceitei a Cristo, tinha apenas 5 anos de idade. Este miúdo aqui. Agora, depois, com 9 anos, eu fui batizado e com 9 anos também fiz a minha decisão de entrega para a obra missionária. Na minha adolescência, tentei a vida esportiva, mas, entretanto, não resultou. Eu creio que você pode identificar quem sou eu aí. Se não identificou, pode ver que esse atleta raquítico do terceiro mundo, pelos bracinhos que tinha, é o próprio que tentou uma carreira desportiva no basquete, mas não resultou. Em Portugal, nós chegamos em 1994, esta família assim bonita, eu ainda tinha cabelo, e mais gente tinha cabelo comigo. Hoje a situação mudou um bocadinho, não é? Mas esta foto ainda não é tão recente, mas dá para você ter uma ideia. O pastor Daniel conheceu as nossas duas igrejas, a Igreja Batista em Fernão Ferro, Margem Sul, fica a 75 quilômetros da nossa casa. Pastor Milton Nunes, meu irmão, lá pregou em 2016. Pastor Daniel Lima também lá pregou. Aqui um grupo de estudo bíblico em casas, juntava aqui principalmente irmãos de Fernão Ferro e mais uma irmã de Casalinhos. O Ministério Esportivo é sempre uma atividade pela qual procuramos apresentar a bendita Palavra de Deus. Este rapaz que foi aqui homenageado no seu aniversário é alguém que nós visávamos trabalhar em Cristo. Naquela margem, naquela região, fui convidado para participar da examinação e ordenação de um pastor, o pastor Miguel Souza, ele é português, estudou na Argentina. Na igreja dele, meses mais tarde, houve um curso de estudo bíblico, um curso de formação. Eu levei as nossas duas igrejas e naquela tarde, naquele fim de semana, as nossas duas igrejas se constituíram no maior grupo presente a estudar a palavra. Ainda do trabalho em Fernão Ferro, no trabalho nós tivemos este rapaz, o João, do colete azul, que aceitou a Cristo, mas também tivemos a oportunidade, através do João e da própria Palavra da Vida, de conhecer este profissional que está aí no meio, Merlin, jogador de futsal profissional do Sporting Clube de Portugal e da seleção brasileira, aliás, seleção italiana, porque ele é naturalizado italiano. Depois eu falo mais sobre isso. A Igreja Batista em Casalinhos de Alfaiate
é outro trabalho que nós iniciamos aqui no município de Torres Vedras, onde o pastor Daniel Lima também pregou. Este senhor é um patrão do ramo de mármores. A empresa dele já fez serviços para o Rockefeller Center, para o metrô de Lisboa, nomeadamente no aeroporto, para o Palácio do Rei da Arábia. Ele é alguém que nós evangelizamos e uma vez por ano ele gosta de nos levar para almoçar fora, uma vez por ano ele gosta de nos dar alguma pequena oferta especial pela consideração que tem por nós. Nossa irmã em Cristo, Fernanda, trabalha para ele e é nosso meio de evangelizar. Através do trabalho desportivo, o Casalinhense, em Casalinhos de Alfaiato, deu-nos a chave deste pavilhão. Então, há mais de 5 anos, nós temos a chave deste pavilhão, nós coordenamos o uso deste pavilhão, os balneários, os vestiários. Aqui já fizemos trabalho evangelístico, em janeiro passado, fevereiro, nós fizemos um, dentro em breve vão ter informações. Várias pessoas ouvem lá o evangelho, entre eles os pais deste menino. O pai do Ian já foi conosco a vários lugares, tem muito respeito pela nossa igreja e por mim. A mãe dele fez uma decisão para Cristo, ela é portuguesa, ele é brasileiro. No ano passado sofreram um acidente e quase esse menino morreu, mas pela graça de Deus sobreviveu, como você pode ver. Meu filho Gabriel, meu principal apoiador, meu braço direito, e por isso de vez em quando a gente está disposto a agradar o menino, não é, pastor Daniel? Pastor Daniel sabe que eu sou portista roxo e aqui estou a vestir a camisola do Benfica. Os brasileiros usam camisola para dormir. Nós usamos camisola para jogar a bola. É como se diz aqui, camisola. Pastor Daniel parece que pegou uma simpatia pelo Benfica, ele errou do clube, mas isso a gente vai trabalhar depois. Em Casalinhos, o Gabriel também prega a palavra, e aqui no dia do pastor, mas não só, eu disse que é braço direito para ajudar também no desporto. Esse rapaz do meio de t-shirt preta é o João, faz parte de um dos alcançados lá no Ministério Esportivo, mas esse de camiseta azul é jogador da seleção brasileira, o Dieguinho, está aí numa das equipas do sul do Brasil, futsal. Ele foi, juntamente com todo o grupo da Intel, evangelizado por nós, ou ouvir uma parte do evangelho no balneário da Intel. Como ele, o Guita, goleiro, o guarda-redes da seleção brasileira e também do Sporting Clube de Portugal. O Guita, o Merlin, o Dieguinho foram campeões europeus de futsal profissional e contra alguns deles nós jogamos. Mais tarde você vai ver sobre isso. Esta é a sogra do Guita, o guarda-redes da seleção brasileira. Ela estudou comigo na escola no tempo do ginásio e também morou junto com a Cristina na cidade de Orlando. Veio nos visitar aqui em Portugal. Ela e seus familiares temos tentado evangelizar, mas o Guita está numa fase crítica desde que perdeu o seu filhinho menor. Precisa das nossas orações. Nossos ministérios não visam somente as nossas igrejas locais. Aqui houve um grande incêndio na zona da Palavra da Vida, muita área ardida ou queimada, e quase que atingiam instalações, dependências da Palavra da Vida, e nós fomos lá ajudar a limpar, remover toda a sujeira que foi acumulada. Graças a Deus, tudo permaneceu intacto, apesar de algum pequeno dano. Nos nossos ministérios, esta senhora de vermelho, Dona Cristina, é esposa do contabilista da igreja, o contador. Ambos gostam de nos levar para jantar, uma ou mais vezes por mês, e aqui nos levaram a Lisboa. Estávamos num restaurante onde os pais desta jogadora, ela faz parte da equipe do Benfica, apesar dos pais serem sportinguistas. A Daniela, nossa filha, fez um trabalho voluntário em África do Sul. Ela é médico veterinário e trabalhou por 2 semanas no Safari Park. Então teve a oportunidade de lidar na primeira pessoa, como se diz cá, com feras, leões, chitas. E naquele fim de semana, apareceu por lá alguém famoso, Schwarzenegger, com sua família, e alguém da equipe a convidou para encerrar ou interromper a sua carreira e seguir com eles, por causa do inglês e coisa assim. E eu dou graças a Deus que ela rejeitou o convite.
naquele parque gostaram tanto do serviço que ela fez, que lhe deram um leãozinho de estimação. Belo bicho de estimação, não é? Ainda mais que não é de pelúcia. Mas eu disse a ela que, para mim, das fotos que mais me abençoaram, são essas em que ela aparece com crianças. Porque, apesar do amor que ela pode ter pelos animais, não nos esqueçamos nós que a vida das pessoas é de extrema importância para Deus. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Saltando para outro continente, voltando ao continente europeu, aqui estamos na igreja cristã evangélica de San Celoni, nas proximidades de Barcelona, onde preguei, onde quase que uma vez por ano, sempre que vamos à maratona esportiva em Barcelona, lá ficamos hospedados. Voltando para a zona de Casalinhos de Alfaiata, aqui é Santa Cruz, beira da praia, um torneio municipal anual. Um dos jogadores pediu-me o equipamento da igreja emprestado e eu achei espetacular porque o equipamento da igreja, além de levar os nomes e os números, leva a frase Cristo salva. E daqueles ali que você viu agora há pouco, apenas o meu filho é convertido. Os demais são pessoas que nós trabalhamos, brasileiros e portugueses, no Evangelho. Aqui novamente o Gabriel vai pregar. No dia do Pai. Na verdade, nesse dia quem pregou foi o irmão Omar, mas ele já pregou em outras ocasiões também. O irmão Omar é missionário brasileiro que esteve em Cabo Verde ajudando meu irmão, pastor Luiz Nunes, que tem feito um excelente trabalho lá. E nesse dia de volta para o Brasil, ele passou por Portugal, nesse fim de semana, com a sua esposa, participaram do nosso culto especial do Dia do Pai. Esta foto foi parar no sponsor da física, já você vai saber o que é isso. A irmã Cristina, com vários dos miúdos com quem ela trabalha. Este aqui é a ponta de camisa xadrez, é moldavo. Aquele ali que está fazendo o verde da vitória é de origem africana. E alguns outros são brasileiros e portugueses. Trabalho importantíssimo com as crianças, como se vê aqui nessa foto da igreja de Casalinhos. Este menino aqui à frente dos braços cruzados, ele é moldavo. Os seus pais, a sua mãe é moldava, e quando eles estão na igreja, eu peço até para ler passagens bíblicas em moldavos. Essa senhora aqui de blusa bege, à frente, ela é do Congo, fala francês. Quando eu peço para ela ler a Bíblia, ela lê em francês, e depois eu leio o que está escrito em português, e cada um se sente bem por perceber que aquilo que está escrito na língua portuguesa é exatamente o que eles têm na língua deles. Este prédio é da Associação Física de Torres Vedras, a maior entidade esportiva de Torres Vedras, vamos dizer assim, clube particular, e nós conseguimos nesse sponsor, nesse painel eletrônico, por lá, publicidade da igreja. Aqui, exatamente nesta área, é a área de fisioterapia. Então, vem ambulâncias de vários lugares da região trazer pessoas que necessitam de fisioterapia. E neste dia tive a felicidade de apanhar 3 forças que estão em evidência no combate ao coronavírus. Os bombeiros, a força médica, né, os profissionais da saúde, através de médicos e enfermeiros, e a própria polícia de segurança pública. E ali está um versículo bíblico que nós pusemos em homenagem aos atletas da física, porque em hóquei e patins eles foram promovidos da 2ª divisão para a 1ª divisão, onde vem jogar na cidade o Benfica, o Sporting Clube de Portugal e o Porto. Então, gostaram muito da homenagem, o versículo que aí pusemos, de Coríntios, quando fala: não sabeis vós que todos que correm no estádio, todos correm, na verdade, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. 1 Coríntios 9, 7. Agora não é isso exatamente, mas você pode conferir. Eu sei de cor, a pressa está me atrapalhando. Esta senhora, jovem senhora, é da cidade de Orlando, mas esteve num hotel de ponta em Lisboa, um hotel 5 estrelas, com a sua família, e quando lá foi, ela estava ali com seu marido, filho do ex-embaixador do Brasil em Portugal. Ou seja, ela era nora do ex-embaixador do Brasil em Portugal, o Bonhausen. E nesse dia, ali sobre a mesa, um saquinho plástico com medicamentos que ela ia levar para minha mãe na cidade de Orlando. Eu lhe dei folhetos do nosso folhetos evangélicos e ela apreciou. Já foi em São Paulo assistir
um culto, ou ver um culto, no Templo Batista Indianópolis, onde meu irmão, pastor Luiz Nunes, pregou, falando do trabalho em Cabo Verde, que lá ele faz. Ele e sua família são missionários em Cabo Verde. Gostaria muito que os irmãos tomassem conhecimento do ministério dele e pudessem apoiar. Aqui, um curso de treinamento, formação bíblica para aconselhamento, já vai no 3º ano, promovidos nas igrejas batistas da região de Lisboa, as igrejas da ABN, a Associação Batista de Evangelismo Mundial, e sempre que posso, eu, Gabriel, Cristina, lá vamos. É promovido, é feito, realizado por pastores brasileiros e norte-americanos. Torneio evangélico de futsal na Palavra da Vida. Sempre procuramos levar algumas equipes, neste ano levamos 2, no ano que passou, ano 2019, e aqui jogamos contra algumas feras de uma igreja evangélica de Lisboa, e nessa equipe tinha 2 jogadores, aliás, 4 jogadores profissionais. Um deles é do Benfica, esse de camiseta preta ao meu lado. Ao lado dele, de casaco cinzento, está o jogador Cavinato, do Sport Clube de Portugal, foi campeão europeu de futsal profissional. Aqui, encurvado, está o Merlin, jogador profissional do Sporting Clube de Portugal, também campeão europeu. Atrás dele está o Zander, jogou e joga em equipas profissionais aqui em Portugal. Então, veja bem, nesse dia, a minha equipe B perdeu deles por 9-1. Você pode rir do resultado de 9-1, mas nós estávamos felizes da vida por termos jogado contra profissionais, campeões europeus. A minha equipe principal, a equipe número 1, foi à final com eles e começamos a ganhar o jogo por 1-0, 2-0, salvo Romeu, e aí no fim das contas perdemos por 4-2. E nós já tínhamos mandado 2 bolas na trave quando estávamos a ganhar por 2-0. Olha, meu amigo, se a bola tivesse entrado, nós íamos fazer uma barreira com toda a igreja lá à frente para que o torneio viesse para cá. Mas foi uma grande honra jogar e sermos vice-campeões perante jogadores profissionais. Agora, toda essa gente é evangelizada por nós às segundas-feiras no nosso horário do futebol. Tanto que esse casal, a menina que aí está com o troféu, e o namorado, hoje marido dela, que está ao lado do Gabriel, alguns meses depois oficializaram o casamento, convidaram-nos para lá ir, já vocês vão tomar conhecimento. Alguns dias depois desse torneio, levei os nossos jovens até Lisboa, no pavilhão ou no ginásio do Sporting Clube de Portugal, e aqui você está a ver o Merlin, 29, o Cavinato, 17, campeões europeus de futsal profissional, e jogaram contra nós no nosso torneio da Palavra da Vida. Então, aqui, neste jogo, a equipe que jogou com eles perdeu por 7-1, salvo erro meu, e começou ganhando. Então, você vê que uma equipe de amadores como a minha perder por 9-1 foi um grande resultado. E minha equipe principal perder por 4-2, resultado mais espetacular ainda. Pois bem, aí no Brasil, como é que vocês chamam este carro? Eu acho que ouvi alguém dizer Kombi, perua Kombi. Aqui em Portugal tem outro nome, pão de forma. E foi num pão de forma que a noiva chegou ao convento onde seria feito o casamento dela. Esta noiva, Cláudia, é aquela que estava a segurar o troféu da nossa equipa. O seu marido ali, de fato, de terno preto, Marco, é um dos jogadores da nossa equipa. Ambos já visitaram a igreja, ambos têm acompanhado alguns dos nossos cultos online e são pessoas que têm ouvido o evangelho através de nós e manifestam periodicamente saudades de nós, não é? Saudades de nós, do tempo que estávamos a fazer o desporto, que está tudo interrompido, todos nós estamos em confinamento, como assim tem orientado as autoridades de saúde, e pela graça de Deus esperamos que em breve possamos voltar e dar não só a atividade desportiva, mas a palavra a todos eles. Aqui, Igreja Batista de Linda Velha, Igreja Batista da nossa filha e do marido dela, igreja onde nós tivemos por empréstimo as instalações, empréstimo, para que pudéssemos fazer o batismo daquela senhora lá na ponta direita, assentada com sua filha. Elas foram para São Tomé e Príncipe, para junto do marido e pai, então nós pudemos fazer o batismo dela. Aqui, vocês oraram por este
senhor tcheco. Este é o Jan Heilek. Este senhor foi condenado em tribunal à prisão, pena suspensa, por 2 anos e meio, e uma multa de 3 mil euros, porque o seu crime foi assédio psicológico. Testificar de Cristo a sua esposa e filha. Vocês acompanharam o caso em orações, leram as nossas informações, e isto chama-nos a atenção para que rumo à liberdade de pregação do Evangelho para que rumo pode estar caminhando tal liberdade em Portugal. É algo meio preocupante. Ele prossegue na sua firmeza em Cristo. Quando estivemos no Brasil, nos primeiros dias, Deus me deu a oportunidade de visitar este senhor João Rocha, há 1 mês e meio, 2 meses antes dele falecer. Tive a oportunidade de o levar a Cristo. Ele era pai do cunhado da minha esposa. E quando me falaram da enfermidade, tive a oportunidade de o conduzir a Cristo. No Brasil, para terminar, nós tivemos a oportunidade, na minha cidade de Orlando, de visitar a primeira escola onde estudei, onde eu fiz o curso primário, da 1ª à 4ª classe. E nessa escola eu ofereci aos seus diretores a oportunidade de fazer um trabalho de exposição do nosso ministério missionário cá em Portugal. E naquela manhã, salvo erro meu, nós fomos entre 6 a 9 classes do 9º ano e expusemos o trabalho missionário aqui em Portugal. Jovens da faixa de idade de 15, 16 anos ou mais ouviram-nos atentamente. Houve uma professora que nos acompanhou em 4 classes diferentes. Ela nos ouviu 4 vezes. Tamanha foi a curiosidade por aquilo que ela ouviu do nosso depoimento de trabalho missionário em Portugal. Isso porque, quando criança, eu lá estudei, e eu queria mostrar para eles que eu e a esposa somos oriundos de Orlândia e jamais imaginávamos um dia trabalhar para o Senhor em Portugal e ter contato com pessoas que temos tido na apresentação do Evangelho. Os nossos filhos aqui estudaram e procuram também contribuir na obra do Senhor. Louvamos o Senhor porque a palavra nos ensina lá em 1 Timóteo, Tito, que devemos pregar a palavra. Aliás, Paulo a falar a Timóteo, instes a tempo e fora de tempo. Então, é o que nós estamos a fazer. Hoje, podemos pregar o Evangelho, embora haja uma grande ferramenta, plataformas da rede social, mas não nos esqueçamos de que aqueles que foram chamados para servir Cristo deixaram logo as suas redes e o seguiram. Que os irmãos, assim, o façam. Somos imensamente agradecidos. Daqui a pouco, trago-vos a palavra de Deus para estas conferências missionárias. Muito obrigado pelo vosso apoio, pelas vossas orações. Que Deus vos abençoe grandemente. Até breve na pregação da palavra. Os irmãos da Igreja Batista Fundamental em Porto Alegre, verdadeiramente esta noite é um dia para ser tomado convosco. Já foi um vídeo do nosso trabalho missionário, já foi uma mensagem, e agora um cântico especial chamado Digno é o Senhor. Antes, porém, no dia de amanhã, 27 de abril, a esposa e eu completamos 35 anos de casado. Como pastor dela, eu já lhe dei os parabéns pelo marido que ela tem. Não fui parcial, pois não? Digno é o Senhor. Pela cruz dou graças, pelo preço pago ali, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi. Pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, e no trono está.
sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, pela cruz dou graças, pelo preço pago a mim, meu pecado suportou, por seu amor, a graça recebi, pelo amor dou graças, pelos pregos em suas mãos, com seu sangue me lavou e me mostrou seu amor e seu perdão. Digno é o Senhor, e no trono está, coroado Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morrer. Digno é o Senhor, 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 que no trono está, coroai o Rei dos Reis, pra sempre reinará. Exaltado está Cristo Salvador, Cordeiro de Deus, por mim morrer. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor. Obrigado a todos vocês que nos acompanham até este momento em nossa transmissão. Eu espero que, assim como Deus tem desafiado meu coração, também tenha falado grandemente ao seu coração. Nós mudamos um pouco a ordem, como eu disse, colocamos a pregação primeiro, depois o trabalho, a apresentação do trabalho, por fim o especial que o pastor apresentou com a sua família. Então, muitas informações eu confesso a vocês que eu não sabia. Então, nossa igreja já os apoia há mais de 25 anos, graças a Deus por isso. E muito importante, meus irmãos, muito importante. O dinheiro investido na obra de Deus, ele tem este retorno, que muitas vezes os nossos olhos não podem ver, mas são frutos eternos, por meio de homens e mulheres fiéis que têm depositado suas vidas em servirem ao Senhor. Como bem o pastor disse, ele era do interior de São Paulo e obedeceu o chamado do Senhor indo para o outro lado do oceano, indo para
para a Europa, para Portugal. Muitos podem pensar, ele está bem, é melhor do que ficar no Brasil. Mas eu posso lhes dizer uma coisa com propriedade, irmãos. Nunca é fácil quando nós saímos de perto das pessoas que nós amamos, de perto dos amigos com quem cresceram conosco, de irmãos em Cristo, da nossa igreja, mãe. Mas tudo isso é colocado em segundo plano quando nós estamos servindo ao Senhor. Eu posso dizer por mim, pela minha família, que nesses 12 anos que nós estamos aqui em Porto Alegre, são os 12 melhores anos das nossas vidas, porque não existe lugar melhor do que dentro da vontade de Deus. Então, creia, meu irmão, creia que todo investimento que esta igreja tem feito na obra do Senhor terá um retorno eterno, já tem um retorno eterno. Tudo aquilo que o pastor falou, sinta-se como parte desta obra, sinta-se como parte deste ministério. Então, desejo, irmãos, que esse domingo, através das pregações que nós ouvimos, que seja uma semana diferente para cada um de nós, que nós possamos investir as nossas vidas em servir ao Senhor. Você não precisa ir para Portugal, você não precisa sair da sua casa e ir para outro estado se Deus não te dirigir para essa finalidade, para pregar a palavra de Deus. Pregue onde você está. Então, que Deus te abençoe, que cada um tenha uma ótima semana. Eu creio que deve ter dado uma travadinha aí, mas não tem muito problema, né? Meus irmãos, vamos orar e aí então nós encerraremos. Bom, eu creio que está voltando ali agora ou não, mas de qualquer forma, irmãos, vamos orar então. Se caso a pregação deu para os irmãos ouvirem, está travando um pouco agora, não tem muito problema, mas creio que deve ter dado para que todos possam prestar atenção naquilo que foi falado, senão depois você volta aí na transmissão e ouve, tá bom? Vamos orar então para nós encerrarmos o nosso culto. Senhor nosso Deus, é com alegria e satisfação que nós entramos em sua presença, agradecidos pelos desafios que tivemos nesse nosso primeiro domingo missionário. Obrigado pelos pregadores, pelas mensagens, pelos desafios que tivemos. Obrigado por vermos que os nossos queridos irmãos estão bem e também obrigado pela fidelidade do Senhor nas nossas vidas. Dá-nos uma boa semana, desafia os nossos corações a sermos crentes fiéis a Ti, ó Deus. Damos-te graças em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que Deus vos abençoe, tenham todos uma ótima semana. Estamos com bastante saudade de vocês, de coração. Espero que possamos estar juntos o mais breve possível, se assim nosso Deus nos permitir. Então tenham todos uma boa noite. Nós vamos encerrar então o nosso culto com um hino, como temos feito. E aí então estaremos juntos, se Deus quiser, na quarta-feira. Deus vos abençoe. Somos nós neste mundo aqui, e qual padrão temos a seguir? Nós somos servos do eterno Deus, que por sua graça nos escolheu. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Sou
Lembrados somos do bom Senhor, que por sua graça nos alistou. Um bom soldado então será, quem busca o Mestre sempre agradar. Sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. No seu lamunar, paciente espera o frutificar. Assim devemos servir então, com esperança e oração. E sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há. Fiéis sejamos a Jesus, idôneos para transmitir sua luz. Devemos, pois, nos fortificar na graça que em Cristo há.